O mundo seria muito mais embaçado sem eles. Olá, seja bem-vindo à Reserva Urbana. Hoje vamos te contar as mais prováveis histórias da invenção dos óculos, assim como toda a trajetória que o invento teve até chegar nos dias de hoje. Igualmente aos demais vídeos do quadro A Verdadeira História, a história dos óculos é muito extensa, por isso iremos cobrir apenas os fatos mais importantes ou curiosos de sua invenção. Também iremos focar apenas nos óculos para correção de visão. Isso significa que os óculos de sol e de proteção ficarão para um outro vídeo. 1. O nascimento da óptica. Antes mesmo da descoberta da óptica e das leis da refração, em torno de 500 a.C., na China, já existia um objeto semelhante aos óculos. Contudo, eles não eram utilizados para corrigir a visão. Na verdade, se tratava de um acessório de distinção social, utilizado apenas pela elite ou por deficientes mentais. Mesmo antes da descoberta das leis da refração, já se utilizavam alguns truques para aprimorar a visão humana. Por exemplo, o imperador romano, Nero, assistia às suas batalhas de gladiadores olhando através de uma esmeralda. Estudiosos como Sêneca utilizavam vidros com água para amplificar as letras dos livros. Porém, o entendimento das lentes convexas e das leis da refração foi um pioneirismo do polímata e filósofo muçulmano Alhazen, em sua obra O Livro da Ótica. Esse tratado de 7 volumes continha teorias e argumentos extremamente avançados para sua época, servindo de grande base para toda a ótica moderna. 2. As pedras de leitura. Com a tradução para o latim da obra de Alhazen, os monges italianos fizeram as primeiras lentes polidas semi-moldadas do século XIII, chamavam-nas de pedras de leitura. Essas lentes atuavam como lupas primitivas feitas com berilo, um material cobiçado por seu brilho e transparência. Mas somente alguns anos mais tarde, em 1967, o monge franciscano de Oxford, Roger Bacon, conseguiu demonstrar que pessoas com deficiência visual conseguiam ver melhor através das lentes lapidadas. O monge, inclusive, levou ao Papa um exemplar destas lentes de leitura. 3. Os primeiros óculos. Até meados de 1270, no Ocidente, as lentes eram utilizadas apenas em cima do texto, mas não havia ainda se pensado em usá-las em frente aos olhos. Contudo, devido à sua relação com as rotas comerciais com a Ásia Central e sua especialização na confecção de vidros leves, o pequeno conjunto de ilhas vizinhas a Veneza, chamado Murano, foi o mais provável berço dos óculos modernos. Os sopradores de vidro, que já produziam as pedras de leitura, tiveram a ideia de emoldurá-las em pares, com madeira, chifre ou ferro. Contudo, esses precursores dos óculos precisavam ser segurados em frente aos olhos para serem usados. Somente 200 anos mais tarde que foram adicionados os suportes nas têmporas. 4. O trote da invenção dos óculos. Disse que Salvino d'Armati foi o inventor dos óculos modernos, porém foi provado que essa afirmação foi um trote, sim, uma brincadeira. Em meados do século XVII, foi escrito num livro que na igreja de Santa Maria Maggiore estava o túmulo de Salvino d'Armati. Esse túmulo estava escrito um epitáfio proclamando em livre tradução: aqui descansa Salvino, filho de Armato degli de Florença, inventor dos óculos, que Deus perdoe seus pecados, Anno Domini 1317. Contudo, foi provado que esse túmulo nunca existiu e que Salvino era apenas um humilde artesão que jamais lidou com ótica. Por fim, a palavra inventor não existia no vernáculo italiano do século XIV, o que permite concluir que é tudo uma mentira. 5. Renascença. Na Renascença, o desenvolvimento intelectual e cultural aumentou de forma muito acentuada. A invenção da imprensa por Gutenberg em 1440 foi de grande sinergia para a valorização do óculos. Desde então, os óculos passaram a ser importados da Itália para as mais diversas partes da Europa e assim do mundo. Naquela época, usar óculos significava ter sabedoria, cultura e erudição. Também era símbolo de status e nobreza, por causa da sua raridade e preço. Os óculos eram considerados verdadeiras joias. Seu valor era tal que eram deixados em testamentos como herança. Para se ter ideia do valor dos óculos, existe um registro histórico na China, durante a dinastia Ming, em que um rico senhor trocou um casal de finos cavalos de raça por um par de óculos. 6. Evolução da armação.
Não bastava apenas ter lentes bem lapidadas. Até então, o maior problema era o ajuste. A armação dos óculos escorregava muito e seu peso fazia os óculos desconfortáveis. Somente em meados do século XVIII que foram desenvolvidos óculos que se apoiavam no nariz. Separadamente, na Inglaterra, surgiram as hastes apoiadas nas orelhas. Os monóculos foram outra solução. Populares entre os germânicos, surgiram ao fim do século XVIII. Os óculos propriamente semelhantes aos da atualidade, isso é, que se apoiam tanto no nariz quanto nas orelhas, são leves e possuem hastes dobráveis, só se tornaram populares por volta de 1920. 7. A popularização dos óculos. Mesmo que muito demandados, os óculos ainda permaneciam caros. Somente com a evolução da indústria e da tecnologia, os óculos passaram a ser mais acessíveis à população geral. Da mesma forma, o acesso aos médicos oftalmologistas também foi de grande importância para conscientizar a população e aumentar ainda mais a demanda por óculos. Contudo, devido a ser comumente usado por religiosos e idosos por maior parte de sua história, os óculos carregaram uma série de conotações negativas, como fraqueza física, velhice e passividade. Esse estigma só passou a ser desconstruído a partir de 1900, quando o popular presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, era regularmente fotografado usando óculos. O cinema, famosos e demais personagens da cultura popular foram aos poucos alterando o estereótipo dos usuários de óculos. Nos dias de hoje, na era da informação, quando o conhecimento nunca fora tão valorizado, os óculos fazem parte da moda, podendo combinar com os mais diferentes estilos. Esse foi A Verdadeira História de hoje. Esquecemos de algo? Alguma imagem está embaçada? Escreva nos comentários. Não esqueça de curtir se gostou do vídeo. Inscreva-se no canal para mais vídeos como esse. Não esqueça de conferir a verdadeira história da pipoca e por que o horário de verão é ruim. Até a próxima. Aqui quem fala é o Kinder. Muito obrigado por assistir.